Boa noite a todas. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração. Muito obrigada pelas lembranças de bem-vinda. Que nós todos sejamos bem-vindos. Vocês sabem que a gente nunca vem sozinho, né? Viemos nós, os encarnados, os nossos anjos de guardas que ficam felizes quando a gente vem num local de oração como esse. Mas a gente trouxe também aquela cambada, aquele nosso grupo de obsessores e tudo mais. Então, que sejamos todos bem-vindos, sabe? Quando a gente vem aqui, o obsessor tem coragem de entrar, porque ele vem para ver o que tu tá fazendo aqui dentro. O que tu vem fazer aqui dentro? Ele entra e começa a ouvir, e às vezes ele até muda o coração dele. Então a gente vem na casa e se sente bem, porque ele também se sente bem. Mas tem aqueles que ficam lá fora porque não tem coragem de entrar. Diz, ui, credo, o que ela vai fazer lá dentro? E aí eles nos deixam livres por esse momento. Então aproveite esse teu espaço de liberdade, aproveite que você está aqui dentro nessa casa de oração, troque as tuas energias, deixe o que não é tão bom assim aqui dentro, porque esse é o local para a gente deixar mágoa, ressentimento, cansaço e aquela coisa arada toda que a gente traz, né? É como se todos os dias a gente colocasse uma mochila e fosse carregando aquele peso. Então larga a tua mochila aqui, deixa aqui dentro mesmo, que a espiritualidade sabe o que fazer com ela. E vamos nesse momento aproveitar para crescer um pouquinho mais. O tema da noite eu tirei desse livrinho. Eu gosto de dizer que é um livrinho porque ele é maravilhoso. Tem lições fantásticas do bem viver aqui na Terra e a gente precisa saber viver melhor. A gente tem dificuldade, faz tanto tempo que era para a gente já ter aprendido, faz tanto tempo que já era para a gente estar feliz, mas a gente ainda não conseguiu. Então, vamos aproveitar esse nosso momento e vamos aprender. A lição da noite chama Para Testemunhar. Gente, o que é uma testemunha? Pensa aí na tua cabeça, o que é uma testemunha? A gente vê até nos filmes, né? Nos filmes de julgamento, nos filmes de crimes. Testemunha é aquele que viu uma coisa que aconteceu de verdade, é um testemunha. Testemunha é aquele que vai lá no tribunal e diz, eu vi isso. Testemunha é aquele que pode dizer, não, aconteceu, não aconteceu. Até aqui tudo bem? Por que a nossa lição chama para testemunhar? Porque Jesus, quando estava por aqui ensinando, ele gostava de fazer as coisas de uma maneira que ficasse guardado na cabeça. Quando a gente ouve alguém falar, a gente guarda 20% do que a pessoa falou. Vamos dizer assim, num aproveitamento bem bom, 20%. Mas quando a gente vai ensinar alguém, quando a gente vai fazer alguma coisa para mostrar para alguém, a gente aprende bem mais, não é assim? Então quando a gente vê uma receitinha lá, alguém ensinando a receitinha, tu acha que aprendeu, eu acho que eu aprendi. Quando você vai fazer de verdade, mas como é que era mesmo? Como é que ela fazia essa parte? Mas isso aqui, na hora de fazer, a gente percebe que não aprendeu tanto assim. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse, enquanto ele estava aqui, ele fazia as coisas e colocava os discípulos dele e as pessoas que seguiam ele, que queriam aprender, ele colocava para trabalhar. E é um convite que ele nos faz até hoje. Todos nós que queremos aprender algo, que arregacemos as nossas mangas e nos coloquemos para trabalhar. Como ele falou, estamos precisando de trabalhadores na casa. Aliás, sempre estamos precisando. Vá, faça, tenha coragem. E nesse tema aqui, que está escrito no Evangelho de Lucas, sobre uma frase que Jesus falou, que ele disse assim, e acontecerá isso para testemunho, para que a pessoa testemunhe depois. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero contar o meu testemunho, uma história que aconteceu comigo que eu quero contar para vocês. Sempre que está escrito testemunha, é uma coisa verdadeira que serve de exemplo para as demais. Então, olha que interessante que Emmanuel escreve para nós. Naturalmente, que o mestre não ficará feliz de ver o seu discípulo mergulhado no sofrimento. Às vezes, quando a gente é espírita,
a gente acha que fez muita coisa errada no passado. E é verdade, a gente fez mesmo. Mas quando a gente é espírita, a gente adquiriu uma mania de pensar que a gente tem que sofrer desde o dia que nasceu até o dia da morte desse corpinho. A gente acha que tem que sofrer, que o karma é pesado, porque eu já fui muito ruim, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e a gente acha que tem que sofrer. E não é verdade. O que nós precisamos é aprender aquilo que a gente não sabe fazer ainda. Muitas vezes esses aprendizados incluem coisas do tipo parar de fofocar, parar de se meter na vida dos outros, parar de reclamar de tudo, parar de ser chata, parar. E outras vezes é aprender a construir, aprender a elogiar, aprender a viver mais leve, aprender a amar. E esse aprendizado do amor é para a vida inteira. E eu não estou falando dessa encarnação de 90 anos. Eu estou falando da vida inteira, desde o dia que você foi criado até a vida inteira. Vocês já pensaram nisso? Que nunca vai ter fim? Quem já pensou nisso de verdade, assim? Que a vida nunca vai ter fim? Ergue a mão para mim. Um ou outro. É difícil a gente pensar nisso, né? Meu Deus, como é difícil a gente pensar nisso. Às vezes eu penso, mas a gente não chega a conclusão. É igual dizer assim, ó, 3 bilhões de dólares. Eu nunca vi nem 1 milhão, como é que eu vou ver 3 bilhões? Como é que eu vou ter noção de quanto é? A gente só tem noção quando a gente já manuseou, quando a gente já teve contato. A gente nunca teve contato com tanto dinheiro, a gente não sabe. A gente nunca teve contato com tanto tempo de vida, a gente não sabe. A gente não consegue imaginar. E aí nós somos ansiosos e temos pressa. Você já pensou que você é eterno? Que você não vai acabar nunca mais? A minha avó era bem estressadinha. Às vezes ela diz assim, mas isso não acaba nunca. Não vai acabar nunca. Nem essa existência, nem a aprovação se você for irritado. Porque daí ela acaba essa, mas começa outra, acaba essa, começa outra, até você aprender. Você nunca aprende, não acaba nunca. Mas não acaba nunca, né? Até aqui entendemos bem? Então o que Emmanuel vai colocar para nós dessa frasezinha minúscula que Jesus falou para os discípulos dele, porque às vezes eu fico pensando, se eu fosse discípulo dele, eu acho que eu ia reagir igual eles, porque eles não tinham essa capacidade de pensar além, eles eram pessoas como nós, eles pensavam ali no mundinho, e às vezes o Cristo dizia cada coisa, e exigia cada coisa deles. Por exemplo, o Simão Pedro era uma pessoa bem irritada. Ele tinha as respostas na ponta da língua, tudo ele sabia, tudo ele queria fazer, tudo ele era o invocado, ele ia na frente, ele queria organizar tudo, era do perfil dele. E às vezes Cristo dizia para ele assim, não Pedro, não. Ele, mas como não? Tá todo mundo ali falando mal de nós, por que eu não posso lá dar umas porradas neles? E Jesus dizia, não, embainha a tua espada. E ele ficava pensando, mas não é justo isso, essa gente não vale nada. Ele tinha muita raiva dentro dele. E Cristo pediu umas coisas tão difíceis para ele, assim como pedia para os outros. E aí, quando eles se encontravam de noite, claro, de manhã, de tarde, eles faziam aquelas caminhadas deles, aqueles ensinos com Cristo, de noite voltava para fazer aquelas conversas. E as conversas, imagine o nível de conversas com Jesus, né? Eles sentavam à mesa, comiam a jantinha deles e Jesus ia conversando. Tu lembra aquela hora que aconteceu isso? Sabe aquele fulano? E ele ia chamando a vidinha deles, o que eles tinham feito durante o dia, e dava um ensinamento. E muitas coisas não era como eles pensavam que deveria ser. Mas isso não é justo, não está certo, mas não foi bom o que o Senhor fez. E eles ficavam irritados, perguntando, mas Senhor, mas assim não dá, como é que a gente vai querer ampliar a boa nova se o Senhor faz um negócio desse? Então, muitas vezes eles pensavam como nós pensamos da nossa vida. Não está certo, isso aqui não pode ser. Eu venho aqui no centro, eu ajudo, eu tomo água fluidificada, eu tomo passe, eu faço as coisas certas, eu não magoo ninguém e olha o que acontece para mim. Muitas vezes a gente também não entende. E um dia desses Jesus falou para eles, e isso vai acontecer para que sirva de testemunho. Nas nossas vidas também, muitas vezes, nós somos chamados ao testemunho. Acontece cada coisa conosco. Meu Deus, às vezes é no trabalho, que alguém fala uma barbaridade que nos tira do eixo, ou a gente fica irritado, tem vontade de goelar a pessoa. Eu sou desse time
eu tenho vontade de avançar na pessoa, ainda bem que eu nasci meio desprovida de força, ainda bem. Deus sabe bem o que faz, porque a minha vontade é grudar a pessoa. Já temos outros de nós que ficam, você viu o que ele falou pra mim? Cai lá na vitimez, vai lá no fundo do poço, chama todo mundo para contar a mágoa, a história. Já tem outros de nós que dizem, deixa, o que é teu tá guardado, e começa a armar um plano agora. Você me fez passar vergonha, agora tá no teu caminho. Às vezes a gente fala coisa assim, é tão gostoso falar, né? O que é teu tá guardado, que parece assim que a pessoa vai ter uma vingança. Enfim, o que Jesus mostrou para eles vale exatamente para nós agora. Quando a gente entra no caminho do bem, quando a gente começa a querer mudar a vida, quando a gente começa a entender, principalmente o Espiritismo, que é uma religião muito compacta, muito simples, mas difícil de seguir, tanta gente desiste porque não é fácil. Bem como ele estava falando, meu Deus, na hora que a gente é chamado ao testemunho, que é, mostra então o que você é capaz de fazer, oh, meu Deus. Aí, quando a gente está na vida normal e a pessoa fala uma barbaridade para nós, cadê que a gente lembra de tudo que está escrito nesses livros? Cadê que a gente lembra que Jesus ensinou, ofereça outra face? Ah, pessoas irritadas, inflamadas, como eu, já tenho vontade de avançar, eu me esqueço tudo que eu sei. E imagina, eu sou espírita há 200 anos. Imagina quem está no começo, né? Mas não é fácil, gente. Não é fácil ser espírita, porque tudo é explicado tintim por tintim e não existe cinza. Ou é preto, ou é branco, ou é, ou não é. Não existe é mais ou menos. Tá, mas tu fez certo ou fez errado? É mais ou menos fez errado. Porque se tivesse feito certo, tu saberia que fez certo. Porque o certo normalmente é mais difícil. Então, quando Jesus nos chama para testemunhar, não é uma coisa fácil. Não dá para enganar. Não dá para dizer, claro que eu fiz, não fez. A verdade está ali. Então, ele diz assim, ó. É claro que o mestre não fica feliz com o nosso sofrimento. Diz assim, o meu anjo está contente porque eu estou sofrendo. Não existe isso, que besteira. A gente é muito infantilzinho ainda de dizer, Deus só pode estar me punindo pelo que eu fiz. Não existe punição. Existe um aprendizado para você. Fez errado, tem que aprender. Senão, para que você encarnar aqui? Para que esse transtorno todo de fazer uma encarnação para ti se você não está aprendendo nada? Dá pra gente entender isso? Ergue a mão pra mim quem entende isso, que a gente veio para aprender. Mas é difícil, né? É difícil a gente internalizar isso. Nós estamos aqui para aprender. Mas aprender o quê? Porque quando a gente está assim, no meio do aprendizado, a gente fica até com raiva, né? Aprender o quê? Por que eu tenho que aprender isso? Porque você ainda não sabe. Mas para quê? Para que nascer de novo? Para que começar tudo de novo? Para quê? Se eu já tive uma vida, outra vida, e daí errou tudo. Não aprendeu ainda. Quando é que vai parar essas vidas? Bom, o que a gente espera sendo espírita? Que a cada vida você aprenda um pouquinho mais, até que se torne uma boa criatura. É o que a gente espera. E a gente se torna? Estamos todos fadados ao sucesso. Todos nos tornaremos boas criaturas. Mas pode ser que leve uma eternidade. Porque temos o livre-arbítrio. Cada um pode decidir em que tempo vai fazer essa mudança. Mas sabe o que acontece quando a gente muda? Quando a gente começa a fazer as coisas certas, o mal não nos ataca mais. Não, ele nos ataca, mas ele não consegue nos atingir. Entendemos isso? E olha que beleza. Se o mal não consegue te atingir, meu Deus, já é meia estrada andada. Se o mal não consegue te atingir, você fica bem todos os dias. Já pensou nisso? Eu vou dar um exemplo mais prático, que às vezes não entra na nossa cabeça. Se não existisse o mal entre os encarnados, você poderia deixar a tua bolsa aberta em qualquer lugar. Você poderia deixar o teu celular em qualquer lugar. A tua casa não precisaria de chaves. Não teria muro nem grade na tua casa. Teu carro não ia ter chave. Ou se tivesse para ligar, não precisava usar para deixar no meio da rua. Nada teu iria sumir.
nenhuma oportunidade, ninguém ia se passar por você, não ia ter estelionato. Se o mal não existisse, aqui, encarnados, viveríamos melhor. Já pensou nisso? E sabia que tem lugares no mundo que já são assim? Onde as pessoas já evoluíram e não tiram nada de ninguém. Só que ainda é novidade para nós. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando sai do carro? Ver se está trancado. Quando sai de casa, deixou a casa aberta. Quando volta em casa e vê, meu Deus, eu deixei a janela aberta, que perigo. Se o ambiente que a gente vivesse fosse bem tranquilo, sem o mal, não importa, tu só ia pensar que a janela estava aberta para não entrar chuva. Entendemos? Então, esse testemunho, essa vida que a gente faz quando está encarnada, só tem esse objetivo, aprender a ser bom. Quando a gente aprender, vai parar o sofrimento. É na mesma hora? Tem proporções. É claro que a gente vai saindo do buraco mais rápido. Sempre que a gente está vivendo e faz o mal, a gente cai. Sempre que a gente pratica algo que não seja tão bom, até em pensamento, a gente cai o nível energético. Até naquela respostinha que a gente dá, o que é teu está guardado, pronto, já baixou o teu nível energético, você já fica à mercê dos obsessores. Se você baixa o teu nível, eles conseguem te pegar. Então, os obsessores passam a vida tentando baixar o teu nível energético para eles conseguirem te pegar. É como aquele que diz, vem aqui, vem aqui, se tem coragem, vem aqui. Porque aqui é o campo dele, aqui ele consegue te pegar. O obsessor fica. Como ele tem uma energia muito baixa, ele fica te chamando, vem, até você cair e ir lá. Então, o que Cristo fala? Tem muita coisa que acontece na vida da gente que não é boa, não é gostosa, mas ela serve de testemunho. Quando uma pessoa normal está vivendo a sua vidinha normal e sofre alguma coisa e passa bem pelo sofrimento, o que quer dizer passar bem pelo sofrimento? Não revidar o mal, não agredir o agressor, não divulgar o mal feito e perdoar. E eu acho a coisa mais difícil que tem. Quando a pessoa consegue isso, ela passou bem pelo sofrimento. Quando ela passa bem por esse sofrimento, ela aprende. E infelizmente, aqui no nosso nível evolutivo da Terra, difícil a pessoa que quer aprender pelo bem. A gente aprende pelo mal. Lembra a frase de mãe isso? Venha cá, você vai aprender de qualquer jeito, seja pelo bem ou seja pelo mal. As mães irritadas não falam assim, você vai aprender de qualquer jeito. Pois bem, serve para a nossa vida. O aprendizado que a gente precisa fazer ou é pelo bem ou é pelo mal. E como a gente normalmente só aprende no último minuto, só faz as coisas no final do tempo, quando a gente só aprende quando o mal existe. E como é que a gente ia aprender se já fosse todo mundo bom? Como é que a gente ia aprender se não existisse o mal? Então, quando Jesus falou para os discípulos dele que muitas coisas aconteciam para testemunho, é claro que eles ficaram com a mesma cabeça pensante que a gente está agora. Mas para que isso? Para que tem que ter o mal? Por que o mal tem que conviver com a gente? Que coisa mais horrível! Quanta violência que existe no nosso mundo, quanta raiva que dá, quanta gente mentindo sobre nós, escondendo coisas de nós, quanta gente passando a perna, pegando oportunidade. Para que esse mal? Para que a gente aprenda. Porque se fosse tudo pelo bem, você aprenderia? Muito provavelmente não. Quanta chance você já teve para aprender pelo bem e não deu nem bola? Está precisando ainda do mal para aprender? Então, em vez de botar o dedo na cara do agressor e dizer por causa de você que a minha vida está ruim, ou que a minha vida está ruim, ou de um lado ou do outro, né? Ou pela revolta, ou pela vitimez, em vez de fazer isso, pense: será que não está na hora de você aprender de uma vez por todas o que você precisa ser aprendido por você? Quem sabe se você é uma pessoa arrogante? Mas eu não sou. Será que você está se vendo mesmo? O que os outros dizem sobre você? Mas eu não vou nem perguntar. Não tenho nem vontade de saber o que os outros estão pensando. Pois é, mas se alguma coisa acontece na tua vida que não é boa, com certa frequência, será que não é um aprendizado para você? A gente está muito confuso ou está dando para entender? É confuso mesmo a nossa vida.
ela deveria ser simples. Jesus disse para nós que era simples, mas quando a gente vem viver de verdade, não fica tão simples assim. É igual quando a gente vê o vídeo na internet. Uma vez eu ganhei uma máquina de costura, daquelas bem antigas, sabe? Daquelas pretas, sabe assim, com pé. Ah, eu achei que era a coisa mais fácil do mundo. Meu Deus. Gente, na hora de colocar a linha, já foi a coisa mais difícil desse universo. Como é que bota essa linha? Vocês já botaram linha em máquina? Olha, é uma dificuldade. Depois que tu aprende, parece meio óbvio. Mas a cabeça não consegue pensar. A minha não conseguia pensar. Como é que é isso? E eu assisti o vídeo, tinha uma costureira que ensinava. Para você colocar a linha na sua máquina antiga, comece por aqui. Daí eu ia bem direitinho, começava por ali. Chegava uma parte, e agora? O que ela fez agora? E dessa parte para cá, onde é que vai? É a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente sai de lá do plano espiritual, a gente diz, é fácil. É fácil. Tu ganhou um corpinho igual eu ganhei a máquina. Tu ganhou o corpinho, tu ganhou uma chance, tu ganhou uma mãe, ganhou um pai. Quanto tempo eles ficaram com você, não sei, mas você ganhou. Senão você não estava aqui. Ganhou mãe, ganhou pai, ganhou corpinho, ganhou uma oportunidade, um nome. Tu ganhou um anjo de guarda, ganhou um monte de coisas. Igual eu faceira com a máquina. Só que dali, você vai ter que produzir alguma coisa. Para produzir alguma coisa, vai ter que fazer. Então, você veio nessa família, você aprendeu a falar, você aprendeu a andar e você começou a viver a tua vidinha. Digamos que lá pelos 7 anos você já tinha a tua vidinha mais ou menos pronta, organizada, vai começar a produzir, vai para a escola, vai conviver e aí você começa a aprender, não pode morder os coleguinhas, tem que respeitar o brinquedo dos outros, você deve brincar com o que é seu e dividir seus brinquedinhos, as coisinhas que a gente começa a aprender. Igual começar a botar o fiozinho na máquina. Só que chega um momento, tu se confunde, já não sabe mais. Tu trouxe a tua carga do passado, tu trouxe as coisas que você já fazia na tua vidinha, aquilo começa a se incorporar com aquilo, não incorporar de espírito, eu estou dizendo ser agregado àquilo que você já é agora, com as mensagens antigas tuas. A gente percebe isso na índole das crianças, né? Tem aquelas crianças que já desde pequeno quebra tudo, se não pode brincar com os outros, ela vai lá e destrói. Tem aquela criança que fica no cantinho chorando, ele não deixa eu brincar com ele. Tem aquela criança que tem aquele jeito todo, faz amigos em toda parte. A gente percebe, não é dessa existência, ela já traz essa carga com ela. Pode ser a criança pequena. Todos nós passamos por isso. Aos pouquinhos a gente vai agregando as informações que tinha do passado e dá para saber onde que é o nosso aprendizado. Tem aquela criança que vai na casa do primo e rouba os carrinhos lá. Quando a mãe chega em casa e diz, onde você pegou esses carrinhos? Não dá para saber a índole da criança e o que tem que ser corrigido. Tem aquela criança que já começa a fazer uma intriga, mas ela disse isso. Aí a mãe vai lá, diz, mas a tua filha falou isso para mim. Aí a outra menina diz, não falei não. Já começa a perceber ali a mentira, o roubo, a safadeza. A gente já começa a perceber. Tudo isso aconteceu conosco. E os aprendizados são diferentes. Todos nós trouxemos coisas a aprender, coisas a fazer e coisas a testemunhar. Esse nosso estágio que nós já estamos, que vocês não vieram aqui só para desfilar. Vocês vieram aqui hoje, nessa terça-feira à noite, para ouvir alguma coisa boa e começar a aplicar hoje mesmo. Não é isso? Para isso que a gente vem numa palestra. E palestras espíritas, elas são um pouco difíceis, porque sempre tem um aprendizado, mas é para colocar em prática. Não existe uma palestra espírita que seja lindíssima, emocionante, que não seja para usar. Senão ela não funciona. Assim, a nossa religião, ela é muito prática, ela é objetiva e é para aprender a ser melhor todos os dias. E esses testemunhos ainda são difíceis para nós. Porque a gente não gosta de sofrer. A gente não gosta de dizer que errou antes. A gente não gosta de admitir. A gente não gosta. E aqui, Emmanuel coloca que naturalmente nenhum mestre quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda. Então fica para nós o convite dele. Aprenda. Mas é fácil? Não. É simples? É simples porque ele já deixou tudinho. Ele deixou um texto, gente. As bem-aventuranças. Lembra do texto? Ergue a mão para mim, quem lembra dos bem-aventurados. Gente, é um manual de instrução para aquele que quer melhorar aqui na Terra. É um alívio, um alento, mas um chamado. O que você deve ser, fazer, crescer, aprender? Tá lá, o texto que ele já deixou naquela época, quando ele
Ele sabia que ele ia desencarnar em breve, que ele ia deixar o corpinho de carne, que ia acontecer um monte de coisas, que os discípulos iam ficar meio perdidos, então ele deixou toda aquela orientação. Então não dá para alegar que a gente não sabe o que fazer, mas eu não sei o que fazer, sabe? Se tu vem aqui assistir palestra, tu sabe. Se tu já leu alguma coisinha de algum livro, principalmente os espíritas, tu sabe. Se tu já leu as bem-aventuranças, tu sabe. Mas é fácil? Não. É difícil. É simples porque tu já sabe, mas é difícil porque é difícil mesmo de fazer. É a mesma coisa que dizer para nós assim, ó, eu uso sempre a mesma fala, mas vou falar de novo. Quantos litros d'água que a gente tem que tomar por dia para ser saudável? Quantos, gente? 2? 3? Gente, no mínimo 2. E a gente toma? Não, né? Saber de cor e salteado a gente sabe até para ensinar. Mas também, fulana, você tem dor de cabeça porque não toma água, mas você toma? Não. Dizer, você não deve comer fritura todos os dias. Claro, para falar para os outros a gente sabe e a gente faz. Não. Só senti um cheirinho de friturinha. Que gostoso, vai lá, come de novo. Essas coisas assim, a gente sabe, mas não faz. A mesma coisa é evolução. A gente sabe, mas não faz. E aí vem o testemunho. Testemunho para quê? Para nos mostrar. E não é só para mostrar para os outros, para virar exemplo. É para virar exemplo que todo mundo está no mesmo barco. Todos somos humanos. Uns já evoluíram um pouquinho mais, outros menos em algum assunto ou em outro. Às vezes um é mais evoluído num assunto, o outro ainda está aqui. E às vezes é o contrário, e assim a gente vai se espelhando no outro e vai aprendendo e vai ensinando e a gente vai vivendo. E esses testemunhos vêm sim, mesmo quando a gente já é espírita e é esforçado, mesmo quando a gente se dispõe a ler aqui na frente, a ajudar no bercinho, a ajudar com as crianças na evangelização, as provações vêm. Não adianta a gente querer ser infantil na vida e dizer, mas eu sou tão dedicada ao espiritismo, às pessoas, ao voluntariado que eu faço, e o sofrimento continua vindo na minha vida. Claro, gente, a gente não vem aqui para passeio. Se tem sofrimento na tua vida, é porque ainda tem aprendizado a ser feito. E normalmente, o sofrimento é mais pesado quanto mais arrogante a gente é. Frase difícil, né? É porque a gente é muito orgulhosa, a gente é muito egoísta e a gente é muito arrogante. Difícil de entender isso. Dizer arrogante como? Até não dizer arrogante como a gente está mostrando a nossa arrogância. Porque se a gente fosse humilde, se a gente fosse, como diz nos evangelhos, todos esses que já evoluíram antes dão a dica para nós, dão essa dica preciosa. Seja humilde, criatura. Se você for humilde, 80% do seu sofrimento vai embora. Mas não, a gente não é. A gente chega a falar coisas do tipo assim, tu sabe o que ela me falou? A gente dá até aquela entonação assim de novela mexicana. Uma coisa que a pessoa falou, em vez de aprender com aquilo, a gente vai repassando adiante. A gente se considera vítima, a gente faz tanta coisa. A gente gera um sofrimento que não precisava. Eu não sei se vocês já viram, eu me lembrei agora, um vídeo de um piazinho que está numa corda e tem um laguinho. E ele está pendurado nessa corda e com os pezinhos no laguinho. De repente, ele imagina por algum motivo que aquele lago é fundo. Fantasia assim de criança. Ele imaginou que era muito fundo, daí ele fica apavorado. Ele se segura na corda e grita, 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 grita. Quando a mãe dele vem, ele diz, só se levante. Era um tantinho d'água assim, ó. Mas na imaginação dele, aquele lago era fundo e ele estava naquela corda e o desespero pegou. Às vezes a gente faz assim, ele criou um sofrimento daquele tamanho, gritou, ficou vermelho, chamou todo mundo, ele fez aquele sofrimento. Não era nada. Às vezes a gente faz isso com essas horas do testemunho. Às vezes a coisa é bem pequenininha, mas a gente faz um escarcéu, um escândalo. E aí sofre. Cada vez que a gente provoca o escândalo, a gente mesmo sofre. Sabe por quê? Porque a gente mora no meio das nossas próprias emanações. Então, se você está falando palavrão, está falando mal de alguém, está dizendo que alguém foi injusto contigo, está falando todas essas coisas e está contando uma vez e outra vez e outra vez e outra vez, está morando no meio de tudo isso. Isso é bom? Não. Aí você vai se queixar, mas a minha vida está pesada, mas eu não consigo me divertir com nada, estou com insônia, tenho dor de estômago. Claro, você está produzindo, você mesmo está produzindo
todo esse peso para a tua vida. E o pior, aquela situação que era para produzir um aprendizado para você, só se transformou em sofrimento. Não deu nem para ser testemunho. Dá pra gente entender assim? Ergue a mão pra mim, gente, pra ver se a gente entendeu. Então eu vou pedir a ajuda dos nossos guardiães que bote isso na nossa cabeça. Essa palestra, ela não é muito agradável, porque a gente não gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta de levar puxão de orelha. A gente não gosta de ser exposto publicamente. Não gosta. A gente ainda tem isso dentro de nós. Mas ela é tão importante para a gente aprender a ser feliz. Ela é tão importante, porque quando a gente assumir isso, eu estou aqui para aprender. Se eu estou aqui para aprender, eu sou um estagiário. Eu sou um estagiário de Jesus, eu sou um estagiário do amor. Quer dizer que eu não sei ainda, mas eu preciso aprender, porque senão as situações vão se repetir, se repetir, se repetir. E aí você não passa a prova. Daí é daquilo que acontece assim, a pessoa diz, não vou mais trabalhar nessa empresa, estou sendo feita de escrava, esse meu chefe é um nojo, eu não aguento mais trabalhar aqui, eu vou sair da empresa. Passa um tempo fora, alivia a cabeça, consegue outro emprego, começa a fazer novas amizades, começa a rotina na nova empresa e quando vê, mesma coisa. Agora essa minha chefe é um nojo, olha o que ela faz pra mim, não me deixa nem tirar folga, né? Quando vê, tá se repetindo a mesma coisa com outros personagens. Sai daquela empresa, não quero mais, eu vou para outra, vou para outro ramo, começa em outro lugar, quando vê, tá fazendo a mesma coisa. Conhecemos isso? Conhecemos esses ciclos? Quer dizer, não é um problema de pessoas, de empresas, de localização, eu vou sair dessa cidade, não suporto isso aqui. Não é o problema da cidade, não é o problema das pessoas, não é o problema do emprego, do chefe, da empresa, do dia que trabalha, do dia que não trabalha. É um problema seu. A gente precisa se conscientizar disso. Precisamos aprender e assumir essa responsabilidade. Está sofrendo? Sim. Eu não veio aqui para passar em brancas nuvens, mas aquele que se dispõe a arregaçar a manguinha e dar testemunho, ou seja, não é sair falando que eu já passei. Não, é só para que o teu caso sirva de exemplo, para que as outras pessoas olhem e digam, nossa, aprendeu como fulano mudou. Meu Deus, se você faz isso, arregaça as mangas e começa a trabalhar em teu favor, começa a trabalhar pela tua evolução moral, pelo teu crescimento, pelo teu aprendizado, você para de sofrer. O temazinho difícil para a gente trabalhar, porque não é agradável, não é engraçado, e a gente sofre porque continuamos ainda orgulhosos e teimamos em não aprender. Vocês sabem, né, gente, que eu sou farmacêutica, então eu sei um monte de histórias que acontecem no balcão. Então, às vezes a gente vê a pessoa, veio num mês lá na farmácia e comprou um monte de coisas para a doença tal que ela tinha. Vem no outro mês, precisa de mais um monte de coisas para outra doença que ela tem. Vem no outro mês, claro que o dono da farmácia vai dizer que ótimo, é uma boa cliente a dona fulana. Mas pensando em evolução, será que não era hora da dona fulana aprender de uma vez a parar de ficar doente? Por que ela fica doente? Porque ela faz algumas coisas, tem alguns hábitos que não são bons para ela. Para quem está de fora da situação, pensa, é óbvio. Meu Deus, seria tão fácil se ela parasse de fazer isso ou fizesse aquilo. Mas quem está dentro não enxerga. Então, o meu pedido hoje, profundamente para os nossos anjos guardiães, é que eles nos ajudem a entender o que nós estamos patinando. Qual é o setor da nossa vida onde a gente está sofrendo à toa. Muitas vezes quando a gente está reclamando, não está servindo para nada, está sofrendo de bobeira, não serviu para fazer um adiantamento moral. Ai, passei uma vida de cão, passou reclamando, falando mal dos outros, passou falando mal da sua própria vida, não quis evoluir nada, não serviu. Passou uma vida de cão, de sofrimento, sem adiantar nada. Então não caia nessa besteira. Seja você aquele que serve para testemunho. Aquele que pode dizer assim, não, gente, eu costumava fazer isso, era bem ruim para mim, mas agora eu aprendi e ficou bem mais fácil. Mas para isso tu vai ter que ter coragem de olhar para si e dizer, é nisso eu erro mesmo. É nisso ali ó, que eu estou errando. E é para esse momento que é mais difícil de identificar o que tem errado em si, que eu peço a ajuda dos nossos anjos guardiães. Porque às vezes
Até quando uma outra pessoa de fora nos mostra o nosso erro, ele diz, quem é tu para falar isso para mim? Quem é fulana para dizer isso? Às vezes ela está mostrando exatamente o ponto onde você erra, mas tu não quer admitir. Daí tu diz, que absurdo ela falar isso. Não acredito. Bom, eu estou exagerando bastante, mas é o que acontece. Muitas vezes na nossa vida, a resposta vem. Porque a gente reza, a gente vem aqui, a gente tem a boa vontade, a gente quer crescer, a gente quer melhorar. Então o anjo faz de tudo para te falar, tu não ouve. Ele traz a pessoa para te dizer, tu não quer saber. Ele faz você assistir uma palestra que tem bem aquele tema, tu diz, que chato essa palestra. Ele bota você para assistir outra coisa, para pegar uma leitura. Ele abre os teus ouvidos de ouvir, que é aquele, né, quando a gente ouve melhor e entende. Ele abre teus ouvidos de ouvir e bem naquela parte você faz questão de não escutar. Bem naquela parte você se distraiu. Então eu peço hoje que seja intenso esse nosso tratamento. Que a gente consiga enxergar onde nós estamos errando. Vou contar uma coisa para vocês bem do meu coração. Essa semana, já faz umas 2 semanas, eu estou passando por uma aprovação difícil lá na farmácia. Meu Deus! Por quê? De verdade mesmo, eu não conseguia me enxergar como uma pessoa autoritária. Mas eu sou. E essa semana e a outra, eu consegui enxergar claramente, através das outras pessoas, como eu sou autoritária. E quem não sabe. É igual quem é chato, não sabe que é chato. Quem tem mau hálito não sabe que tem mau hálito. Então a pessoa que não sabe. E eu dizia, mas como, gente? Agora, faz menos de um ano, eu não sou gerente nesse lugar, porque eu passei a minha vida inteira gerente, então parece que era uma coisa certa ser autoritária, né? Se não for eu, vai ser quem? E agora eu não sou. Não tem necessidade alguma de eu mandar ou comandar nada. E eu me vejo como, durante essas 2 semanas, exatamente nessa posição. Eu estou no mesmo nível hierárquico que os outros, mas eu me sinto na condição de determinar o que eles têm que fazer, o que eles não podem fazer. E isso causou caos lá dentro da farmácia, e vocês podem imaginar, na minha vida também. Teve até reunião para as pessoas dizerem para mim o que foi errado que eu fiz. Gente, não é fácil? Não é fácil. Somos em 10 e cada um tinha uma coisa para falar. Quer dizer, eles se organizaram antes para me falar naquele dia o que eu estava fazendo de errado e que ninguém mais aguentava. Vocês podem imaginar que a minha cara foi no chão e voltou umas 14 vezes, que eu perdi o sono algumas noites, que eu fiquei pensando, mas demora pra gente se enxergar e ver. Os outros que convivem conosco sabem, eles sabem que eu sou autoritária. E ele até perguntou pra mim, mas será que eles não têm razão? Fiquei brava com ele. Como assim? Autoritária eu? Como? É só porque eu quero as coisas certas? A gente sempre vai dar uma desculpa, né? Mas é só porque a gente sempre faz um negócio dele. E, gente, e aí foi um inferno. Eu vivi essas 2 semanas, que não é fácil a gente dar testemunho. Por isso que hoje eu sou prova viva e posso dar o testemunho para vocês. Não é fácil. Mas eu espero que seja bom. Não cheguei nessa fase ainda. Eu vou vir aqui dar o outro testemunho da melhor parte. Por enquanto eu estou só na pior. Mas o que eu resolvi ontem à noite? Eu trabalho até às 10, né, da noite. Cheguei em casa, fiquei conversando com ele com o ouvido assim, disposto a me ajudar. Conversando com ele, não quero mais voltar lá. Eu nunca mais vou trabalhar nessa farmácia, eu não mereço isso. Não foi para isso que eu estudei. Coisas do tipo assim que a gente fala, né? Daí eu fui dormir, não conseguia dormir, daí fiquei pensando, não, tudo bem, podia falar comigo. Claro que ele já estava falando há tempos, a gente que não ouve. Podia falar comigo, né? Mas bem claro, assim, para eu entender que a pessoa autoritária é assim, né? Ela não quer ver, e diz que o outro fala em línguas, não entende o que você está dizendo. Daí eu disse pra ele, fiz uma fofoca, mostra pra mim então, onde que eu tô errando, mostra. Gente, eu sonhei cada coisa, eu acordei 5 horas da manhã, eu tava, não é possível. Sabe quando eu consegui me enxergar assim, agradeço a ajuda do meu anjo de me ver. Meu Deus, eu sou muito autoritária, não é um pouco, eu sou muito autoritária. E aí eu pensei, nossa, deve ser horrível conviver comigo. E aí a gente já pega o chicote, né, como bom espírito. Até o meio-dia eu fiz isso. Do meio-dia, eu começava a trabalhar ao meio-dia. Quando eu estacionei o carro lá na farmácia, mas não é possível. Como é que eu vou dar conta de trabalhar todo esse horário? Eu estava 7 horas direto,
com 2 equipes diferentes. Como é que eu vou trabalhar às 7 horas? Porque todo mundo falou mal de mim, é difícil de a gente aguentar isso. Todo mundo está bem feito, porque a pessoa autoritária, quando cai do cavalo, todo mundo quer pisar por cima. E eu já imaginando como é que eu vou chegar nessa reunião, como é que eu vou olhar para isso, como é que eu vou fazer. E eu pensei, eu vou fazer um teste. Eu vou ver então se o que o Cristo fala é verdade. Eu vou baixar a guarda, oferecer o outro lado. Eu vou fazer diferente. Nunca fiz na vida, mas eu vou fazer hoje para ver o que dá. Se der tudo errado, amanhã eu peço demissão. Gente, vocês não acreditam. Foi ótimo o dia de trabalho. Assim, ótimo, porque o aprendizado foi grande. Foi a primeira vez que eu constatei na prática. É claro que é a gente que agride o outro. É claro que é a gente que faz primeiro. É claro que quando a gente muda a energia, quando a gente muda os pensamentos, para de olhar para a pessoa e pensar, foi você que falou mal de mim, foi você que disse isso, foi você que falou aquilo. A gente vai fazendo aquele ódio, a gente mora no meio daquela emanação. Não tem como alguém gostar de ti, não tem como você gostar de estar ali. Enfim, fiz 7 horas de treinamento intensivo hoje. Estou adorando falar isso para vocês. Foi difícil? Foi. Estou um bagaço. Estou louca para ir para casa dormir de novo. Mas tenho medo de sonhar de novo, porque pode acontecer. Mas esse aprendizado serve. Esse testemunho eu quero que fique guardado para vocês. Não é porque a gente é palestrante, sabe falar os textos que estão aqui, que a gente sabe viver esse aprendizado. Isso é um aprendizado. É pessoal e intransferível. Provavelmente o que eu estou falando não sirva para alguns de vocês, porque não são autoritários, mas serve para outra coisa, onde vocês estão perdendo as energias, onde vocês estão errando e caindo no sofrimento. Esse sofrimento não serve. O sofrimento que serve é aquele que você fez e ajudou alguém, aquele que você fez, passou ali pelo sofrimento e aprendeu, aquele que faz você mudar de postura. O sofrimento que só faz você reclamar não adianta. Entendemos? O que eu espero com essa minha conversa com vocês não é me exibir, é dizer para vocês como é difícil, mas dá certo. Hoje eu tive a constatação. Eu trabalhei com 8 dos meus colegas. Nós somos em 10, 2 estavam de folga. Trabalhei com 8 deles e pensei, se não for hoje, não vai ser mais, porque eu não vou ter essa coragem de novo, de baixar a guarda. Eu não disse assim com palavras sábias, eu estava errada, eu não disse, mas eu mudei a minha postura. Eu conversei direito com eles, eu fiz as coisas que eu devia, porque às vezes quando a gente está com raiva, a gente não olha para a pessoa, só responde com monossílabo, ou nem responde, enfim. Fiz tudo direitinho. Conversei, falei, cumprimentei, ajudei, fiz o que devia e deu certo. Hoje. Não sei amanhã. Mas não vou pedir demissão amanhã. Resolvi investir mais um dia. Quem sabe depois de amanhã. Mas isso tudo é só para falar para vocês. Tem coisas na vida da gente que a gente não aprendeu ainda. Ah, mas eu já tenho 70 anos. Mas tem coisas que você não aprendeu. Se você tivesse aprendido tudo, tu estava bem feliz. Estava feliz com o teu cabelo, com a tua vida, com o teu corpo, com a tua família, com o tanto de dinheiro que você tem, com o tanto de dinheiro que você não tem. Se você tivesse aprendido tudo, você estava bem feliz. Se você não está bem feliz todos os dias, é porque tem coisas ainda a aprender. Mas você ainda tem tempo para aprender, você ainda está encarnado, ainda dá tempo. Então, que essas palavras chatas fiquem no teu ouvido, porque vai fazer a diferença. E um dia, quando você desencarnar, porque você vai cair num caixão, teu corpinho vai ficar ali, e uma hora você vai para outra vida. Vai fazer toda a diferença. E você vai dizer, o dia que eu mudei de ideia, nossa, você vai ficar tão orgulhosa do dia que tu mudou de ideia. Você vai ficar tão orgulhosa no dia que você decidiu mudar. Naquele dia vai ficar gravado para você como teu testemunho. Como eu quero que fique para mim, bem gravado o dia de hoje, para que eu não volte mais a fazer. Porque, além de tudo, a gente não tem a tendência de fazer de novo, né? Só que aí qual é a diferença de você ser um espírita ou um não espírita? Você vai cair, mas vai levantar quantas vezes for necessário até crescer. Ah, mas fiz de novo, fui autoritária de novo, meu Deus do céu, humilhei de novo. Levanta, fez de novo, perdoe-se. Você não está perfeito ainda, vai para aprender. Comece de novo, mude essa carinha de novo, mude o coração de novo, mude os pensamentos de novo, comece de novo. Entendemos? Dramático, mas muito importante. Então, que os nossos anjos nos protejam, nos deem coragem para a gente se enxergar, para a gente ver onde está o ponto. Às vezes não é um ponto só, às vezes são vários,
Mas se você pega um, já fica mais fácil destrinchar os outros, sabe? Igual um nó. Às vezes tu pega um nó e meu Deus, isso aqui não vai dar, vamos ter que cortar, mas tu começa devagarinho, vai puxando, tirou um nó, soltou, vai ficando mais fácil para soltar os outros. Esses tormentos na nossa vida são nós. E às vezes estão muito apertados, mas a gente pode mudar. Então que a gente tenha essa coragem, que o nosso anjo não desista de nós, que a gente continue e que a gente faça mesmo a mudança que precisa ser feita. Para quando desencarnar, quando o corpinho ficar aqui no caixão e você for para lá, você tenha essa condição de olhar e dizer, que massa, olha o que eu consegui fazer nessa vida. Até um pedaço fui errado, depois acertei o caminho, que bom, que bom. E que assim seja. E antes de devolver a palavra, eu vou fazer um pedido para vocês. Vocês sabem que a gente grava essas palestras, posta tudo no YouTube para divulgar essa palavra tão boa que nos ajuda tanto. E você pode ajudar esse caminho. Você pode entrar lá. O nome do canal vai estar nesses cartõezinhos que nós vamos distribuir aqui. Tem o Pílulas de Renovação, que é um canal espírita com todas as palestras. E você pode entrar lá e dar um like. Tem mais de 400 palestras. Você pode entrar, assistir algumas, dar likes. Você pode se inscrever e inscrever alguém no canal. Para quê? Porque o YouTube é uma empresa. Se ele entender que o canal é importante, que o conteúdo é importante, ele mesmo começa a disparar para todo mundo, sabe? Daí a pessoa está lá no celular assim, de repente aparece lá um conteúdo que pode mudar a vida dela. Como um dia alguém mudou a nossa vida, nos convidando para vir aqui, nos mostrando alguma coisa, nos mostrando um livro, falando uma coisa, dando um exemplo, um testemunho para nós. Então, que a gente possa ajudar essas pessoas. Nesse cartãozinho tem esse canal, Pílulas de Renovação, e tem outro canal, para aquelas pessoas que têm medo de nós, porque às vezes a pessoa diz, ui, é espírito, é macumba, ui, não quer nem ouvir falar de espiritismo. Aí tem um outro canal que fala também sobre vida, sobre autoestima, sobre bem-aventuranças de um outro jeitinho, falando de beleza e tudo mais. Então, os dois canais são para o bem. Entre lá, dê o seu apoio para que a gente possa divulgar mais. E cada vez que a gente produz um pouquinho de bem, muito bem vem para a vida da gente. Lembra da historinha de 10 por 1, do 1 por 10 mil? Jesus sempre falava assim, né? Você planta uma sementinha e vai ganhar o cêntuplo. Ele falava coisas assim, porque você faz uma coisinha de bem e ganha um monte de bem na tua vida. Gente, que assim seja, que a gente tenha essa coragem de passar pelas provações e pelos aprendizados assim, ó, cabecinha erguida, mas não de autoridade. Cabecinha erguida para não dizer assim, eu tô sofrendo, tô passando, tô errando, eu sou assim mesmo, não vai dar para mudar. Se você tem essa coragem de dizer, eu vou fazer, já que eu me meti nessa, eu vou mudar. Para que você tenha a coragem que eu tive hoje. Hoje, não sei se eu vou ter de novo, mas hoje eu tive. De entrar a cabecinha erguida, sorrir para as pessoas que falaram mal de mim, que me dá vontade de avançar, sorrir para elas, fui gentil com elas, não permite nem o pensamento ruim. Ele veio várias vezes, de pensar assim, e fazer o esforço, que você tem essa coragem também, que você tem essa coragem, ó, cabecinha erguida, passar pela prova e aprender com ela. Combinados? Que assim seja.